Muito boa noite para você que nos acompanha neste domingo. É um domingo especial porque estamos juntos para celebrarmos a palavra de Deus e vermos o quão bom Deus é para todos nós. Eu quero nesse momento enviar aqui uns alôs e alguns abraços para todos que assistem a gente, compartilham. Não esqueça de compartilhar. Se você ainda não é inscrito em nosso Facebook, se inscreve, tá bom? Porque é um momento muito especial para a gente levar a outras pessoas o amor de Deus e também essa mensagem que você está assistindo, tá bom? Então vai lá, compartilha e envia para outras pessoas. Eu quero mandar aqui um abraço para todo mundo que assiste a gente, irmão José Carlos, Micarla, Luzinete, todo mundo que está conosco assistindo as nossas transmissões, pessoas que têm cada dia que nós fazemos aqui a transmissão, estão juntos conosco. Irmão Val, lá de Mãe Luísa, que Deus o abençoe. Todo mundo que está participando, é muito especial a sua participação. Eu quero deixar um texto para nós começarmos aqui hoje, um texto de Mateus 6, do verso de número 29 até o verso de número 30. Diz assim: Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a árvore do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Queridos, a gente às vezes fica preocupado demais, amargurado, angustiado, pensando que não temos perspectiva de futuro e que as angústias vão tomar conta do nosso ser. E aí ficamos entristecidos, nos enclausuramos e às vezes até aguardando, esperando o amor de alguém, o carinho de alguém que não chega. Durante a adolescência, muita gente se frustra, muita gente se frustra esperando o amor de alguém e aí não vem, fica triste e ficamos com expectativas do amor de outra pessoa e aí quando não vem, ficamos tristes. Eu fico vendo aqui que Deus se preocupa com tudo. E Deus, Ele fez questão de vestir as ervas do campo, as aves do céu, de tudo isso. Mas Ele tinha em foco alguém muito especial. E o texto, eu acho, uma das partes mais importantes desse texto é esse aqui, ó, diz assim: mas, o texto diz, o versículo de número, mas quanto mais a vós outros. Mostra a preocupação intensa que Deus tem com os seus filhos. Filhos que hoje estão amargurados, sem saber o futuro, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber se de fato aquilo que nós esperamos vai acontecer. Querido amigo, fique tranquilo. Se Deus cuida daquilo que está hoje, agora e amanhã não é mais, imagina comigo e com você. E eu fico impressionado como cada filho de Deus ele trata de maneira personalizada. Cada filho dele, ele trata de uma forma, e a forma que ele trata um não é a forma que trata o outro, porque nós temos as nossas peculiaridades, nós temos aquilo que é intrínseco somente nosso. Existem problemas que são particulares, expectativas que são únicas, e saiba de uma coisa: Deus cuida de você, cuida de mim, de maneira com muito amor, com muito carinho, e Ele quer nos proteger e nos guiar. Cristo curou cada pessoa que encontrou-se com Ele de maneira diferente. Alguns cegos, Ele apenas falou e o cego voltou a ver. Um outro cego, Ele fez uma junção ali com saliva e com areia, colocou nos seus olhos, mandou lavar, e quando ele voltou a ver, para mostrar que para cada um Ele tem uma solução personalizada, porque Deus nos ama de maneira completa e de maneira total e de maneira individual. Portanto, assim como não existe nenhuma digital igual, não existe nenhuma digital igual, não existe nenhuma pessoa igual a outra, e Deus sabe disso, e Ele sabe o quanto você é importante, o quanto você é especial, o quanto você precisa ser salvo e guiado pelo amor dEle. Nesse momento, João Pedro vai cantar um louvor especial. João Pedro e a sua mamãe Tatiana vão entoar um louvor especial, que ao eles cantarem nesse momento,
você possa se sentir tocado por Cristo e sabendo desde já que não há ninguém igual a você e que Deus te ama de maneira completa. Ouça este louvor e que Deus te abençoe. Boa noite. É um prazer enorme estarmos aqui nesse momento para louvar o nome de Deus. Seja bem-vindo à nossa live. Vamos louvar juntos. Lembre-se que você é muito especial para Deus. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela escorrer, saiba então que não há Um pingo de chuva igualzinho um ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim Como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada pau ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus ama assim como é você.
Muito bem, voltamos aqui e aí nós vamos iniciar agora mais um texto da nossa série Encontros com Jesus. Uma série que tem sido muito especial para mim, para todos que nos acompanham e que para você que está aí acompanhando a gente, seja também uma bênção e que Papai do Céu guie e abençoe a sua vida, tá bom? Eu vou pedir que nesse momento o irmão Romeu pode, nesse momento, por favor, orar com a gente e depois que você orar, o irmão Jabson vai ler o texto que está na sua tela. Oremos. Deus, nosso Pai, agradecemos esse momento de estarmos aqui juntos, reunidos, estudando Tua Santa Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente e que nós consigamos aprender cada vez mais da Tua Santa Escritura. Seja conosco por esse período que nós estaremos aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, livro de Marcos, no capítulo 9, do verso 14 até o 29, na minha tradução está assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Esse é um texto que fala de um encontro assim bem, eu diria até estressante, e talvez eu pense que em outros momentos aquele jovem, o pai daquele jovem, já tinha levado ele para outras pessoas, né? Tendo em vista que foi o pai que levou aqui o filho. E ali no meio daquela multidão, logo a multidão, ao ver Jesus, foi tomada de surpresa. E eu fico pensando, existia ali, Jabson, algum contexto para que aquela multidão ficasse surpresa por Cristo estar ali, naquele momento, naquele contexto, passando por aquela situação? Pastor, esse texto aqui, ele vem depois do acontecimento da transfiguração. Aquele momento em que Jesus chega para os discípulos, né? E chama 3 em particular: Pedro, João e Tiago. E vai com eles para o monte. Ali acontece aquele momento que nós conhecemos, né? Onde Jesus é transfigurado, Deus fala com ele do céu, Moisés e Elias aparecem a ele. E lá embaixo, pastor, no monte, está ocorrendo essa situação aqui. Aonde estão lá embaixo 9 discípulos, ali uma multidão aguardando provavelmente Jesus. E, de repente, me chega esse homem. Junto com essa multidão também ali tinha escribas, possivelmente vindo de Jerusalém, aqueles homens que andavam acompanhando Jesus para testá-lo,
para dar ali relatório para Israel do que Jesus falava e do que Jesus fazia, para ver se de fato era o Messias ou se era só mais um aí que tinha essa presunção. E de repente, no meio desses, pastor, chega esse homem, com esse menino endemoniado, com um espírito imundo, surdo, mudo. E os discípulos não conseguem expulsar os demônios. E eu acho interessante isso, o autor fazer questão de dizer que os discípulos não tinham conseguido, Romeu, fazer nada por aquele menino, né? Então, o autor do texto diz, e eles não puderam fazer nada. É verdade. E houve uma confusão, né, conforme o texto relata. Jesus, ao chegar lá, já estava vendo a confusão por causa disso, por esse motivo, né? Os escribas estavam interpelando os discípulos de Jesus, estavam discutindo com Jesus. Por que discutem, né? Por que estão discutindo com ele? Justamente por essa situação. Então, Jesus, ele chegou lá e deparou-se com essa situação. Seus discípulos acuados, por não conseguirem fazer com que removesse aquele demônio daquela criança, daquela pessoa, e os escribas o censurando, o criticando, e o pai muito mais angustiado com isso, né? Que eu creio que, conforme fala o relato, ele já devia ter procurado todos os outros meios para poder solucionar esse problema com seu filho. Então ele viu na figura dos discípulos de Jesus que eles talvez resolvessem esse problema, e de repente ele não consegue resolver. Os discípulos não conseguiram resolver. Que decepção. E eu lembrei, viu, Romeu, Jabson, eu lembrei de uma situação do apóstolo Paulo, em que também havia uma situação de um demônio ali, e o próprio demônio disse que sabia quem era Paulo. Eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são, né? Então, o Satanás ali, através dos demônios, tripudiando dos discípulos, né? Então, isso é comum acontecer nessas situações. O demônio ele tem esse desejo de destruir aqueles que levam o nome de Deus. Nós estávamos discutindo ali, pastor, um pouco a respeito desse assunto da possessão. O quanto ele é importante e relevante para nós hoje. Nós vivemos numa sociedade hoje onde muitas religiões, né, ganham dinheiro com essas falsas possessões. E era importante compreender o que é uma possessão na Bíblia e o que realmente ela representa, o que causa uma possessão. Até para não ser enganado, é isso? Para isso, exatamente para isso, pastor, para não sermos enganados quando nos depararmos com alguma coisa real ou uma coisa falsa. Esses fariseus, esses escribas estavam ali, pastor, e quando eles viram os discípulos incapazes de curar aquele menino, disseram que eles não tinham autoridade e o seu mestre tinha sobre pequenos demônios, mas não sobre um demônio de poder mais elevado, como era o caso daquele garoto. Aquele garoto, pastor, tinha o pior tipo de possessão. Ele era surdo e mudo, ou seja, o judeu, quando ele ia tentar fazer algum tipo de exorcismo, eles faziam algumas orações, eles faziam algumas coisas, mas quando ele era surdo, como é que ele vai surdo se ele não vai ouvir? Então, automaticamente, eles entendiam que o demônio não ouvia. Para a mente do judeu e para a mente do pai, era impossível, humanamente possível, aquele menino ser curado. E aí eles chegam para Jesus, né? E dizem, você não tem capacidade para curar. Eles colocam o poder de Jesus abaixo do daquele demônio, do daquele ser que ali estava. Mas, pastor, olhando para essa possessão aqui, o senhor citou Paulo, a gente tem que entender que, nesse caso, esse demônio lançava o menino no fogo e na água, tentava matá-lo. Mas quando você olha, por exemplo, para Pedro, arreda Satanás. Pedro não estava espumando e muito menos ele estava tentando matá-lo. Assim também aconteceu com Judas. Não é verdade? No caso Judas possesso foi lá e entregou a Cristo. Então veja, pastor, que pode existir um tipo de possessão onde você tem consciência do que faz, sem necessariamente você ter que estar tentando, né, espumando ou retorcendo ou coisa parecida. No caso de Paulo, o demônio espancou os outros. No caso dos gadarenos, ele tinha força sobrenatural. Arrancava cadeias, quebrava correntes. São níveis de possessão, né? Existem tantos que nós poderíamos falar, e tem o outro também da adivinhação, né? Lembra daquela adivinha que quando viu Paulo, disse que conhecia aquele homem e os seus donos ganhavam dinheiro com isso. E Paulo foi lá e retirou. E Paulo foi lá e repreendeu. Então, assim, existem muitos tipos de possessão. E qual é a importância de conhecer? Para não cairmos, pastor, nessas ciladas que falsas religiões têm feito em relação a essas possessões demoníacas. É verdade. E esse ato dos discípulos não conseguirem curar essa pessoa, munição para os escarnecedores, os críticos, né? Que eles foram lá para verificar o que Jesus estava fazendo. Então aquilo ali foi uma munição muito grande para eles, né? O fato de eles não conseguirem dar a solução. Então acho que eles devem ter criticado muito a Jesus Cristo por isso, né? Os discípulos, esse grupo que você trabalha, você veio buscar auxílio para essas pessoas, né?
existiam muitos pretensos messias, pastor. O Espírito de Profecia mesmo fala que Barrabás, ele era um pretenso messias. E ele fazia, Jesus Barrabás, né? pastor, alguns milagres por meio de mágica, de encantamentos. Então, eles olham para isso aqui e dizem aí, ó, é falso, não conseguem tirar. O Messias conseguiria tirar isso aqui. Então, vocês são falsos, o seu mestre é falso. E aí, Jesus, quando chega, pastor, os fariseus, os escribas, estão humilhando os discípulos na frente daquela multidão. Por isso que ele diz aqui, né, logo para eles, né? E então ele interpelou os escribas. O que é que discutis com eles? Por que vocês estão humilhando? Por que vocês estão discutindo com meus discípulos? Jesus defende os discípulos. O detalhe, pastor, é que Jesus ele prefigura Moisés, né? Moisés subiu o monte e voltava com o rosto de que maneira? Como o sol. Transfigurado, Jesus foi para o monte transfigurado. Acho que quando Jesus desceu ali, o rosto dele estava diferente do momento como ele sobe, né? Do momento quando ele desce, com lampejos daquele momento especial que ele passou lá em cima. E aqui, pastor, tem aquela questão: tem poder? Não tem poder. Aí é onde vem o pai dele: olha, pedi para os teus discípulos, não resolveram. Tu podes? E o pai dele, como fala o texto, pastor, ele rompeu, né? Ele tomou a dianteira. Ele disse, o problema é comigo, né? O problema é que eles não conseguiram resolver o problema do meu filho. Toda essa confusão, todo esse problema que está acontecendo de discussão é porque eles não resolveram a situação do meu filho. Muito bem, a gente vai continuando. Eu peço aí que você que está nos acompanhando, que possa comentar aí embaixo, que você entendeu um pouco desse texto, tá bom? Para este momento. Então, vai aí, você pode comentar um pouco sobre essa situação, sobre o texto que nós estamos estudando. E aí, nós estamos aqui vendo que o pai, ele chega até Cristo, porque eu fico pensando, o pai, né, a mãe, tem esse amor pelo filho, né? Não tem esse negócio, o filho é endemoniado, o filho é um criminoso, o filho é aquilo. O pai sempre ama o filho. E o filho, amado pelo pai, foi levado até Cristo, porque ele tinha um problema seríssimo para resolver. E quando chega, Cristo faz uma pergunta para o pai, e diz, desde quando isso sucede? Em outra situação, nós temos ali Cristo com o endemoniado, um diálogo de Cristo, né, um diálogo de Cristo com aquele demônio, né, perguntando de onde ele era, algumas coisas. Mas eu percebo que Cristo nem sempre agiu do mesmo jeito. Não é porque Cristo conversou uma vez com o endemoniado, perguntando de onde ele vinha, que tipo de espírito era, que toda vez tem que ser assim. Eu fico impressionado, Jabson, como nesses cultos que tem essas questões de possessões, como é um padrão, né? Todo demônio, tudo que acontece é do mesmo jeito. Pergunta o nome, de onde vem, e parece uma entrevista do Jornal Nacional, do programa do Jô. O Jô nem tem mais o programa, mas esses programas de talk show, né? Parece aqui um diálogo legal, mas Cristo não fez isso sempre. Então eu percebo que há até um certo padrão para que tudo aquilo se suceda da mesma forma, né? O que é que você diz? Você já falou um pouco sobre isso, sobre a situação de igrejas que fazem essa entrevista com o demônio, digamos assim. Exatamente, pastor. A gente aqui está divertindo a relação de conhecer exatamente para não sermos enganados por essas falsas religiões. Porque Cristo, na verdade, pastor, pode haver a exceção, mas não é a regra. Na regra, Cristo repreende para que eles não falem. E Cristo, não, em momento nenhum, estimula que nós entremos em diálogo com algum tipo de demônio. Certo, pastor? Então, quando você vê na televisão os pastores dialogando com eles dizendo de onde vem, para onde vai. Ah, eu vim da igreja de fulano, eu vim da igreja de cicrano. Na verdade, pastor, aquilo ali tudo é um grande teatro. Tanto da parte do homem, quanto da parte de Satanás, para enganar aqueles que são mais sinceros e humildes no conhecimento da palavra de Deus. Que fique claro que nós sabemos que o sobrenatural existe, que o inimigo toma conta das pessoas muitas vezes, e eu já vi histórias, já presenciei, mas né, toda vez que agora vamos fazer assim e vai ser, né? Então temos que ter cuidado com isso. E aí Cristo, conversando, Jabes, com aquele pai, pergunta, e aí a afirmação do pai é: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Um clamor de um pai pelo filho, né? E aí Cristo responde que tudo é possível ao que crê. É verdade. E aí mostra, pastor, a desilusão desse pai, né?
que ele já deve ter tentado todas as alternativas, não conseguiu, então ele vai até Jesus. Aí ele diz, se tu podes, né, a falta de fé desse pai para com Jesus. Ele aquela multidão estava ali reunida porque ouviram que Jesus ia chegar. Todos já conheciam os milagres de Jesus, o poder sobrenatural que Jesus tinha, né, o poder divinal que ele tinha. E o pai estava duvidoso, parte pelos seus discípulos que não conseguiram, né, foram repreendidos por Jesus, né, ô geração incrédula, até quando vos sofrerei? E ele não tinha aquela fé que Jesus curaria, né, como outros encontros que tiveram, né, como nós já foi estudado aqui, as pessoas criam que Jesus, né, a cura do centurião, fala que vai acontecer. Esse pai já estava tão desiludido que ele não cria mais em Jesus Cristo, né? Aquelas coisas não estavam dando certo a solução do seu problema, que ele não cria mais naquilo. E trazendo para os dias de hoje, nós muitas vezes, já aconteceu em algum momento da nossa vida que nós ficamos assim, né? Nós não crimos que Jesus resolveria o problema, bateu o desespero, e Jesus está ali. Talvez até seja uma situação atual de alguém, né, que nos assiste, nos assiste, Romeu. Que esteja desiludido, esteja sem esperança. Exato, e pode estar questionando se Jesus pode fazer aquilo. É claro que Jesus pode fazer, certeza que Jesus, não há impossível, como Jesus respondeu para aquele pai, né? Se crê, tudo é possível. Pastor, veja que esse pai se compadece tanto do filho que ele diz, tem compaixão de nós. Ele toma as dores do filho e ele se coloca na mesma situação do filho. Não é tem compaixão do meu filho, Jesus, mas tenha compaixão de nós. Ele toma as dores do filho para si, como se sentisse na mesma pele. E quando ele diz assim, tu podes, sabe, pastor, esse caso, humanamente, para o homem era impossível. Os fariseus, com certeza, já tinham tentado repelir esse demônio, mas como eu disse, o fato dele ser um demônio surdo-mudo, de deixar com que aquele homem ficasse surdo-mudo, dificultava o exorcismo que era feito. E eles não tinham autoridade sobre esse demônio, que de fato era de uma casta maior. Aqui, quando ele diz, tu podes, sabe o que me lembra, pastor? Lembra do leproso? Quando chega para Jesus e diz, se tu queres, em outras palavras, olha, Jesus, eu já tentei de tudo, tu és minha única chance, tu és a última. Me disseram que tu podias, tu é o Messias, tu podes, porque só tu podes. E se tu podes, Senhor? Aí Jesus disse, eu posso. Creia, e você verá o resultado. Exato, é uma diferença de fé, né? Depois disse, se tu quiseres, ele sabia que Jesus podia. O pai já tinha perdido todas as esperanças, né? É tanto que Jesus responde, se podes, né? Que pergunta, né? Em outras palavras, né? Que pergunta, será que se eu posso, né? Se podes, não é nada impossível para o que crê. E aí Cristo continuou falando assim, e imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Isso aqui eu acho fantástico, publicamente aquele homem fala que crê em Cristo. Eu acredito. Eu tenho aqui, eu vejo um passo de fé muito grande, porque crer em um homem era contrário à crença daquelas pessoas. Aquela crença que eles tinham era monoteísta. Então não dava para crer numa pessoa. Naquele momento ele reconhece de fato que Cristo é Deus. E que é quem ele veio buscar. E diz assim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que oração espetacular. Essa é uma oração realmente, né, pastor? Que serve para nós hoje, né? Quantas vezes nossa fé é abalada por pequenas coisas do cotidiano, às vezes quando nós criamos uma expectativa de algo e essa coisa não acontece, nossa fé rapidamente é abalada. E é compreensível que esse pai tivesse com esse problema de fé, porque ele já vinha sofrendo com isso há anos, né? E não resolvia, não tinha resolução para os seus problemas. Aí ele chega para o povo que estava com o mestre, andando com ele, que logicamente resolveria aquele problema, e há um fracasso, eles não conseguem. Então ele diz, eu creio, mas me ajuda, né? Me ajuda na minha falta de fé. Que oração, completa, isso é graça também, né? Isso é a graça entrando em ação. Ajuda-me com minha falta de fé, completa aquilo que eu não consigo completar. Né? Então, sinceridade, né, pastor? Sinceridade daquele homem, né, Jabson? Eu não consigo chegar, Senhor. Então, por favor, faz. É nítido e óbvio no texto que aquele homem tinha uma pequena fé. Afinal, pastor, ele saiu de casa, pegou o filho e veio até Jesus na esperança, na fé de que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. Só que diante do problema, das acusações dos escribas, da chacoteação que ficaram com aqueles homens e o fato deles não conseguirem expelir o demônio, a fé dele pode ter ficado vacilante.
E naquele momento, quando Jesus disse, se creres, e ele disse, Senhor, me ajuda. A minha fé é pequena e é vacilante. E como Jesus é misericordioso, ele nos aceita mesmo assim, pastor, com essa fé pequena e vacilante, e nos fortalece e nos ajuda para alcançarmos aquilo que ele espera de nós. E se você está com esse sentimento de falta de fé, com esse sentimento de que você não vai conseguir chegar, que você não vai alcançar, você não está sozinho nisso. Todos nós, como seres humanos, nós temos um pouco desse medo. Nós também sentimos, muitas vezes, a nossa fé vacilante. A Bíblia fala sobre isso. A nossa fé, ela pode vacilar, pode acontecer. Meus amigos, se isso acontecer com você, não temas, não tenha medo. Continue, persista, porque Cristo está conosco, Ele deseja estar ao nosso lado. E aqui o texto continua, diz assim, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o Espírito dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Cristo agora mostra para aquela multidão que ele não era apenas mais um profeta, ele não era mais alguém que viria trazer um recado de Deus, ele era o próprio Deus, ele tinha poder. Eu lembro agora, ele tinha poder sobre o demônio, ele tinha poder para proteger o homem. Eu lembro agora de quando Cristo acalmou a tempestade, e a pergunta foi, quem é este? Que até os ventos e o mar lhes obedecem. Então, nós temos aqui um Cristo mostrando de maneira sobrenatural que ele tinha autoridade sobre este espírito imundo e podia fazer o que os seres humanos, aqueles homens que estavam ali, tinham conseguido fazer até aquele momento. É verdade. Note, pastor, que quando Jesus chegou até aquela pessoa que estava endemoniada, até o demônio que estava naquela pessoa, né, teve uma reação sobre aquela pessoa, né? Chegou a se debater e tal, talvez tentando querer mostrar algum poder sobre aquela pessoa. Mas Jesus, nesse versículo, ele fala quem é que manda. Ele deixa bem claro, apenas com a palavra, ele diz, saia e não volte mais. E a criança imediatamente caiu ao chão como desfalecida, né? Quer dizer, imediatamente a ordem de Jesus, a palavra de Jesus, aquele problema foi resolvido. Então, anos e anos de angústias desse pai, né? Talvez você que esteja ouvindo está passando por isso, anos e anos de angústia, um problema parecido com isso, ou de outro contexto. Essa história diz, não desista, né? Não desista, e conforme o próprio Jesus Cristo falou com suas próprias palavras, ele disse, tudo é possível ao que crê. Jamais esmorecer a fé, por mais que a situação pareça que não tenha resolução, que seja irreparável, mas se crê, Jesus Cristo resolve. E aí quando aquele jovem cai, aí todo mundo diz, morreu. Acabou a história. O choque foi tão grande que ele morreu. As pessoas, às vezes, ficam torcendo para o pior da gente, né? Alguns poderiam pensar, não, ele desfaleceu, mas vai se levantar e ter novas forças. Não, as pessoas esperam logo o pior. Morreu, não deu certo. O que ele fez estava tão interessante, mas não deu certo. Muita gente torce para que os outros não consigam alcançar o sucesso. Infelizmente, essa é uma verdade. Infelizmente, pastor, nós somos do tipo que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Infelizmente. No caso desse demônio aqui, eu não acredito que é porque ele era poderoso que fez com que aquele menino se debatesse antes de sair. A palavra de Deus é infinitamente mais poderosa do que ele. Talvez, quem sabe, uma lição para mostrar e impressionar aqueles homens do verdadeiro poder de Deus. Ou, simplesmente, lições práticas que Jesus costumava dar. Não existe explicação exatamente por que aquele demônio ficou se removendo naquele menino e fazendo com que ele ali, né, sofresse antes de que saísse. O interessante, pastor, aqui, nesse ponto para mim, é que quando ele sai, o menino parece que está como morto diante dele. Um pouquinho antes diz que esse menino era lançado no fogo e na água a ponto de que ele morresse. A situação desse menino era debilitada, pastor, fisicamente falando. Mas aí diz que lá no chão, como morto, Jesus, ao tocá-lo, restitui a sua força novamente e ele se põe de pé. Então ali eu vejo o poder divino de Deus, totalmente restituindo os seus filhos, né? E aqui diz que Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aquilo que Satanás abate, o Senhor levanta. Aquilo que Satanás destrói, o Senhor constrói, reconstrói, refaz. Então, meus amigos, nós podemos entender
já no fim dessa história aqui, que não há impossíveis para Deus. Tudo é possível ao que crê. E Cristo repetiu aqui, né, sobre a fé. Olha, não, se posso, tudo é possível ao que crê. E ele creu naquele momento e foi reerguido, né? E eu imagino, né, mentalizando o acontecimento, a reação das pessoas ao ouvirem aquilo, né? A reação do pai daquela criança ao ouvir aquilo, né? Que cena maravilhosa de testemunhar. De repente, todos os anos de flagelo, de sofrimento, ali, imediatamente Jesus vai e restaura a vida. Como nós recebemos uma bênção de Deus, como nós testemunhamos um milagre, como nós somos passivos do milagre, né? É comparável a isso. Que coisa maravilhosa. E se nós fizermos uma comparação com essa cura dessa criança, com o que virá na frente, né, pastor? Quando de repente todas as lágrimas serão enxugadas, não haverá mais morte nem pranto. Todo esse problema que nos sofrimento, cerca, né? todo esse sofrimento que nos cerca hoje em dia, que cada vez piora com a proximidade da volta de Jesus. Então, nós temos que nos alegrar e ter a plena fé, a plena confiança que logo, logo, tudo isso que está acontecendo vai passar. E vai ser a reação, só que uma reação duradoura, infinita, a reação de felicidade que esse pai teve ao ter seu filho restaurado, essa sensação vai ser interminável, vai ser para sempre. E antes de terminarmos, pastor, a gente não pode, né, não fechar com esses dois últimos versículos, né, 28 e 29, onde diz aqui que Jesus, então, entrando em casa de Pedro, claro, que Jesus não tinha casa, possivelmente a de Pedro, onde ele ficava, diz que seus discípulos vieram a ele perguntar em particular, por que nós não conseguimos repreender aquele demônio? Primeira coisa, né, o privilégio desses discípulos de ter um mestre com eles o tempo inteiro para lhes tirar as dúvidas, né, pastor? E Jesus com certeza ensinava sempre com muito amor e sabedoria. Mas aqui a gente vai agora tirar de repente uma ideia um pouco errada, que muitas vezes tem. Porque muitas vezes, pastor, não como o senhor falou anteriormente, nós acreditamos sim no sobrenatural e respeitamos, certo? Sabemos. A serva do Senhor disse, eu li certa vez, pastor, que ela diz assim: seríamos tolos se não olhássemos para Satanás como um poderoso comandante de guerra. E é isso que ele é. Ele orquestra os seus demônios para destruir a vida de muitos, pastor. Não é verdade? Que contra nós tem eficácia se estivermos sem a blindagem certa, que é a blindagem de Cristo, né? Quando eu prego sobre a armadura de Deus, eu falo que Satanás inflige às nossas vidas frentes de batalha pessoal, homem a homem, familiar, pai contra pai, mãe contra pai, filho contra mãe, sabe, pastor? Também em grupos, né? Também ele levanta pessoas no trabalho para ferir você, para machucar você. Ele também levanta nação contra nação, reino contra reino. E também naquele sistema que eu falo que é o universal, né? Que é aquele cósmico que está além dos nossos olhos, no sobrenatural. Então, Satanás ele aflige de todas as maneiras, meios para nos destruir. Mas nesse caso, por que os discípulos não conseguiram e Jesus conseguiu? É porque o demônio era muito forte, muito poderoso, ou é porque aqueles homens realmente não estavam consagrados a Deus? E aí, Jabson, Cristo dá a resposta no final, que você vai chegar nisso, né? Isso, mas por favor, a resposta é: voltem-se para as disciplinas espirituais. Meus irmãos, vocês que nos assistem hoje, voltem para as disciplinas espirituais. Leitura da Bíblia, jejum, oração, porque não há demônio que resista ao poder de Deus e à nossa proximidade com Ele. Então, sem dúvida, o remédio está aqui, como o Jabson falou. Jabson e Romeu aqui já estamos indo para a nossa parte final, as últimas palavras. Aquele homem estava em pedaços. E para quem está em pedaços, o que é que precisamos? Estar ao lado de Cristo e ver o poder e receber dele o poder que precisamos. Verdade. Saiba sempre que Deus está disposto a derramar sobre você todo o poder do céu para realizar e operar através de você grandes coisas. Aqueles homens não foram capazes de repreender aquele demônio, pastor, porque ficaram com inveja e com ciúmes, porque Jesus elevou a Pedro, Tiago e João lá para cima. Murmuravam e questionavam aqui embaixo. E falavam sobre privilégios, que quem deveria estar à direita ou à esquerda era esse, aquele ou aquele outro. E com esse pensamento de contenda e ciúmes, quando o demoniado chegou, Deus não atuou através deles, porque o coração deles estava carregado de inveja e de ciúmes para com os seus irmãos. Por isso não foram capazes. O demônio não era poderoso, eles que não estavam com a vida espiritual da maneira correta. Homem de oração não é aquele que vai fazer uma oração na cabeça do demoniado para o demoniado sair, mas um homem que tem a sua comunhão com Deus constantemente e o estudo da palavra. Esse vai ter autoridade sobre qualquer um, seja grande, seja pequeno, enfim. É verdade, pastor. E fé
e entrega sempre procede poder. Então, não importa o que você esteja passando hoje, não importa quão difícil está sendo a sua vida, entregue sua vida, entregue seu coração verdadeiramente em espírito para Jesus, que Ele vai resolver com certeza, não tenha a menor dúvida, que Jesus é a solução para qualquer e todos os problemas. Você agora ouvirá um louvor especial. Esse louvor fala de quando estamos em pedaços, sem encontrar saída, e Cristo é a nossa solução. Que ao ouvir esta música, o Deus do céu, o Cristo Jesus, que naquele dia retirou aquele demônio, possa então estar ao teu lado, guiando a tua vida e abençoando o teu lar. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouve quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi. Tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouve quando eu clamei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se
chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Muito obrigado, João Pedro, pelo hino especial que você cantou, por uma canção tão inspiradora que nos faz lembrar de que do lado de Cristo os nossos pedaços são refeitos. Que Deus abençoe a sua vida e que cada vez mais as bênçãos do céu estejam sobre o seu lar e que nesse dia especial o amor de Deus reine em sua vida e que Papai do céu esteja com você sempre. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.